Senador, até o momento, as comissões temáticas que foram instaladas, os senadores eleitos presidentes, eles são indicados dos blocos Democracia e Resistência Democrática. O pedido ao STF, se ele ocorrer, ele vai em que sentido? Olha, Carla, em primeiro lugar, é muito triste. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontrará as últimas atualizações sobre eventos atuais, política, esportes, entretenimento e muito mais. Trabalhamos incansavelmente para garantir que você esteja sempre bem informado e atualizado, não importa qual seja o assunto. Fique conosco e continue bem informado com as notícias mais recentes e precisas. Olha, Carla, em primeiro lugar, é muito triste, né? Você vê uma polarização que a gente viu nas eleições presidenciais, você vê famílias tendo pai que não fala com o filho, irmão que não fala com o irmão por causa de política. E a gente vê uma casa onde a maioria tem cabelo branco, de sabedoria, tendo uma guerra interna. Porque essa é a verdade. Teve uma eleição aqui que foi disputada, mas ela já passou, ela acabou, ganhou. Mesmo que a mídia possa ter colocado na época que teve ministro do Supremo ligando para pedir voto para senador, o governo Lula entrando com entrega de cargos, recriando instituições que iriam fechar para acomodar, para ajudar na eleição. Isso passou. Tem um vencedor e o vencedor é o presidente reeleito Rodrigo Pacheco. E nós temos que aceitar isso. E eu percebo que se ficou uma animosidade, porque foi uma eleição disputada como tem que ser na democracia. Agora, a gente fala tanto em democracia, né? E na hora de praticar, não pratica. A gente fala tanto em pacificação, né? E o próprio presidente Rodrigo Pacheco, no seu discurso, fez questão de falar 5 vezes a palavra pacificação, inclusive sobre a casa, acabar com nós contra eles. Mas, até agora, eu espero o bom senso, eu confio na capacidade de reflexão de todas as pessoas, inclusive de senadores, principalmente, que têm uma vida, que têm uma responsabilidade de obedecer uma proporcionalidade histórica para que a oposição tenha espaço para fazer o seu trabalho. Então, eu acredito nessa sensibilidade, ainda está em tempo, mas a questão de recorrer a outras instâncias, o que seria muito ruim para a imagem da própria casa, que já não é uma imagem muito boa perante a sociedade, segundo o levantamento, mas que se tiver que ir a essas vias jurídicas, a gente vai. Mesmo que fique uma jurisprudência para o futuro, né? Mas precisamos buscar os direitos da oposição. Quando o senhor fala ainda dá tempo, significa o quê? Que a oposição tem esperança de que outras comissões temáticas sejam criadas? Desde que não tenha gasto público para o contribuinte, né? Na Câmara dos Deputados você tem mais comissões, você tem comissões temáticas que aqui não são contempladas e que pode ter um trabalho específico de remanejamento. Aí é um trabalho, e o presidente Rodrigo Pacheco é muito habilidoso nisso, de procurar ver juridicamente o que é que dá para fazer, né, internamente, porque é uma decisão da mesa diretora, e se desmembrar, por exemplo, comissões ou criar comissões sem ter novos gastos do Senado, aproveitando o orçamento já aprovado do Senado, para que a oposição possa ser respeitada, porque a regra da boa convivência é o respeito. Essa é a regra da boa convivência. E são 23 senadores, Carla. Você que está nos assistindo, brasileiro, são 23 senadores da oposição. Olha, você pegando aí 23 para 81 senadores, é um número representativo, eles não podem. Aí tem aquela passagem bíblica, os humilhados serão exaltados. E tem outra passagem bíblica também, que Jesus falou que uma casa dividida, um reino, uma casa dividida, ele cita a palavra casa, não subsistirá. Então, será arruinada. A gente não quer isso para o Senado, pelo contrário. Agora, o gesto tem que ser feito do vencedor, né? E nós estamos querendo a pacificação, né? Essa oposição, esses 23 senadores que estão se sentindo desrespeitados, estão querendo ainda, buscando a pacificação, e eu acredito que o bom senso tem tudo para prevalecer, basta a vontade de ceder. Quais seriam essas condições e quantas seriam, senador?
Olha, os blocos de oposição, pela proporcionalidade que sempre foi obedecida aqui, é bom que a gente pontue novamente, e na mesa não foi. A mesa já está... Nós não estamos nem questionando a mesa já não foi obedecida à proporcionalidade dos partidos, foi colocado as pessoas próximas ao presidente. Eu espero que seriam quatro comissões que seriam para a oposição, pela proporcionalidade. Quais são os partidos que estão nessa proporcionalidade, que não foram atendidos? O PL, que tem uma bancada grande aqui de senadores, o Republicanos, o PP e o Novo, né? Então, esses partidos, de forma muito serena, vamos dizer assim, de forma equilibrada, estão pedindo essa regra histórica que em momentos difíceis do Senado, Carla, e você já passou por muita coisa aqui, foi obedecida, né? Em momentos de peleja maior aqui dentro do Senado, mas sempre foi obedecido isso. Que a gente não entre para a história com uma decisão infrutífera e que não vai trazer a paz aqui dentro da casa. Senador, essas comissões elas já teriam um tema e já foi feita uma conversa com o presidente do Senado nesse sentido também, né? Queria saber do senhor como foi. Olha, desculpa, até eu não entrei na questão dos temas. Tem a comissão de educação e esporte, né? Lá na Câmara dos Deputados tem educações temáticas diferentes, Minas e Energia, né? Tem outras situações que se pode adequar tendo em vista o que a Câmara dos Deputados já atua. Então é vontade política, né? Vontade de... Eu acho que a gente tem tudo. O Brasil, ninguém aguenta mais. A verdade é essa. Ninguém aguenta mais briga por política. Passou essa fase de polarização, né? Então, assim, é hora de trabalhar pelo Brasil, é hora de ser responsável com o Brasil. Então, o exemplo tem que vir de cima. E é isso que a gente espera. E qual foi a sinalização que o presidente Rodrigo Pacheco já deu em relação a essa possibilidade de criar novas comissões? Nós tivemos uma reunião de liderança ontem, né? Eu pude participar, foi muito harmônico, muito tranquilo. O presidente disse que vai analisar, né? E alguns colegas lá pediram celeridade com relação a isso, e eles têm razão, né? Eu confio. E o presidente Rodrigo Pacheco é uma pessoa extremamente sensível. É uma pessoa que, em momentos difíceis aqui da casa, eu sou testemunha que ele buscou a pacificação, né? E não tem por que ser diferente. Repito, a sociedade brasileira participou dessa eleição do Senado porque ela está gostando de política. E é bom que ela participe. E ela tinha posicionamentos. Agora, passou a eleição, nós temos um vencedor. E esse vencedor é o líder maior dessa casa. O senhor acha que a disputa para a presidência do Senado não foi uma quebra do princípio da proporcionalidade, desse princípio da proporcionalidade partidária? Porque é isso que os senadores do governo, da base do governo, argumentam. A partir do momento que houve uma disputa contra, né, o principal candidato do PSD, que é a maior bancada, que por esse princípio teria o direito, né, da presidência do Senado, a partir do momento que houve essa disputa, houve uma quebra desse acordo e, por isso, então, não necessariamente precisaria ser estendido às comissões. Com todo respeito aos senadores que argumentam isso, não se sustenta esse argumento se você pegar a última eleição que nós tivemos aqui, que o próprio presidente Rodrigo Pacheco ganhou. A senadora Simone Tebet foi a concorrente dele, teve 21 votos na época, né? E ela foi para onde? Para a presidência da CCJ, entendeu? Então, até nisso foi respeitado na própria eleição do presidente. Não tem por que não ser. Aí realmente, se não quiser dar, se realmente quiser espizinhar, o que eu não acho que seja a máxima. Eu acho que o sentimento de fraternidade é o sentimento que a gente deve buscar, o sentimento de justiça. E o que está acontecendo, você sente 23 senadores sendo colocados para escanteio, isolados. Por que é tão importante a oposição ter o comando de comissões temáticas? Porque nessas comissões você pode deliberar assuntos importantes, a fazer audiências públicas e equilibrar um pouco o funcionamento da casa.
né, para que se tenha um sopro de, vamos dizer assim, de independência, né? Então, a gente não pode ter alguém, de uma certa forma, de cima para baixo, esmagando em todas as comissões. Eu quero ressaltar aqui que todas as comissões, os seus eleitos, nós nos abstivemos de votar, não votamos, lemos uma carta lá, todas as comissões, mas os eleitos a gente sabe que tem capacidade, tem histórico, tem sabedoria para comandar, mas é aquele princípio da justiça, né? Quando você não olha para o outro, você já está cometendo algum equívoco na questão da composição. Só para a gente finalizar, senador, algumas dessas comissões que já foram instaladas ainda não têm, grande parte delas ainda não tem os vices eleitos. Essa seria uma forma, de repente, os senadores da oposição poderiam entrar aí como vices dessas comissões? Seria uma forma de resolver o problema? Pois talvez, pode ser até que a estratégia tenha sido essa, mas vice, com todo respeito aos vices, né, só quando o titular não atua. Então, ele fica um papel um pouco figurativo, né? Para você ter alguma autonomia, para ter voz, para de uma certa forma controlar as comissões, você precisa ter o comando, a presidência, né? Então a expectativa é essa, que se possa observar esse princípio da proporcionalidade e a gente colocar um ponto final nisso, olhar para frente, aumentar a produtividade do Senado Federal, né? Eu quero congratular o presidente Rodrigo Pacheco por ter voltado presencial. É muito importante isso, né? Porque o debate cai a qualidade quando é virtual, remoto, né? E a gente acha que tem avanços, mas a proporcionalidade é chave para que a gente tenha um clima harmônico para produzir pelo Brasil de forma serena, de forma responsável. Lembrem-se de sempre ficar atentos às nossas atualizações e novidades. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e até a próxima!